Olá! O Viver Plenamente de hoje vai falar sobre terapias e terapia em específico cognitivo-comportamental. Já ouviu falar? Nossa convidada de hoje é Camila Padilha, psicóloga e que trabalha com a linha principalmente de TCC. Já teve experiências na área pública e neste momento está atuando na área privada conosco lá na equipe da Denegre Psicologia. Camila Padilha, sejas bem-vinda ao Viver Plenamente de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre a profissão. Como é que você optou por ser psicóloga? Conta um pouquinho da tua trajetória. Por que da psicologia? Então, a psicologia para mim, desde novinha, sempre foi muito importante, né? Eu sempre fui levada ao psicólogo, meus pais sempre buscaram alternativas, buscaram sempre meios de promover bem-estar e saúde mental para a gente, né? E dentro da psicologia, analisando os profissionais nos quais eu frequentei, eu pude perceber que era uma profissão incrível, né? Eu pude perceber que era uma profissão que nos proporcionava empatia, um olhar diferente, um olhar como eu olho o outro diante de uma situação, seja ela boa ou ruim, né? E aí, ao longo do meu desenvolvimento, eu sempre busquei a área humana, né? Sempre preferi a área humana. Sempre foi das humanas, sempre, não das exatas, né, Camila? não. Tu tens um olhar bastante acolhedor, inclusive, sim, né? Sim. Quando eu vejo você atuando. E aí, surgiu ali, eu com 19 anos, eu vou fazer psicologia, né? E aí eu comecei a procurar, comecei a realmente buscar o que era psicologia, o que ela me proporcionaria, o que ela adicionaria na minha vida para que ela pudesse ser usada em benefício de outras pessoas, né? E aí eu prestei vestibular, e aí eu tinha duas opções. Eu tinha a gente lá em Rio Grande, né, que eu sou de Rio Grande, e aí eu tinha duas opções: cursar pela FURG, pela Universidade Federal, e a particular em Anguera, na época que tinha disponibilidade, que eu me interessei mais. Por quê? A FURG é uma universidade maravilhosa, referência, né, no estado, no Brasil, porém ela é focada mais em pesquisa, ela é focada mais em algo direcionado à pesquisa. E a Anguera, pelo que eu pude analisar, ela era mais focada na clínica. Tanto que tinham muitos alunos, pacientes da FURG, que iam, né, na nossa clínica de psicologia, clínica da Anguera. Clínica escola, tu está falando. Isso. Geralmente onde os estudantes começam a ter as suas primeiras nossos estágios, práticas. Isso, os nossos estágios que começam no observatório, depois a gente começa a parte realmente prática. E aí eu surgi na psicologia e gostei muito do curso e eu pensei, o que eu vou focar, né? A psicologia abrange muito campo, né? Organizacional, escolar, clínica, a psicologia social, tem muita coisa que pode abranger na psicologia. E aí eu pensei realmente em seguir a psicologia clínica, atuando, e escolar. Eu gosto muito de lidar com crianças e adolescentes, principalmente adolescentes que estão naquela fase da escola, né, que na transição de 5º ano a 9º ano ali. Os adolescentes. Tá? E aí eu pensei, vou começar a fazer minhas especializações, me formei em 2018, final de 2018, colei grau em abril de 2019, e comecei a atuar dentro da instituição particular APAE. E aí recebi um convite da Secretaria da Educação Municipal de São José do Norte, que é uma cidade vizinha, lá de Rio Grande, né? Um município bem menor. E aí eles me convidaram para fazer parte do quadro. Eu não era funcionária pública, mas eu era cedida para a instituição. E aí eu fui cedida para a Secretaria da Educação para que eu pudesse unir a PAI com novos descobrimentos de transtorno de alunos, né? Síndrome de Down, autismo, e parte escolar mesmo, de prestar aquele atendimento de psicólogo escolar. Mas aí veio a pandemia. E aí o meu projeto ele foi
direcionado um pouco para isso, porém mais focado nos professores, que é o que a gente mais tinha acesso naquele momento. Os professores davam aula online, os alunos estavam online, eu não tinha esse acesso. Porque lá os alunos moram muito no interior da cidade, né? Lá no interior de São José do Norte. E aí eu comecei a atuar na área social, junto com esses alunos, trazendo esses pais para as escolas, juntamente com os professores, que também ficaram muito sobrecarregados pós-pandemia. Então, eu peguei ali a formação, aí recebi esse convite, aí veio a pandemia, eu tive que adaptar todo o meu currículo. Toda a tua vida. Novamente. Né, novamente. Que não é fácil, né, Camila? E dentro da linha TCC, que foi a que você optou como área de atuação. Sim. Como é que essa linha trabalha no sentido de organizar melhor a vida das pessoas? Né? Qual o principal foco da questão da terapia cognitivo-comportamental? O que acontece? A terapia cognitiva comportamental, ela tem como um dos objetivos flexibilizar a questão cognitiva do paciente, né? Hoje, a gente tem muitos comportamentos disfuncionais. São comportamentos que, às vezes, no nosso dia a dia, quase sempre, nos disfuncionam. Fazem com que a gente não consiga exercer alguma função, praticar alguma tarefa, concluir algo que a gente tem. Manter uma rotina. Manter uma rotina também. E aí, a gente, dentro das TCC, a gente tem técnicas com objetivos de flexibilizar estes pensamentos e reestruturar esses comportamentos. E aí, dentro dessa teoria, né, que é muito importante, ela lida muito com as nossas emoções, porque hoje tem gente, às vezes, que não sabe diferenciar a raiva do medo, o estresse. Todo mundo hoje diz, eu tenho ansiedade. E, às vezes, não consegue identificar que é apenas uma parte da nossa emoção. É uma desregularização. A gente, por exemplo, desregulou o humor naquele dia. E aí, eu tenho sintomas de ansiedade, mas, por exemplo, eu estou nervosa porque vou praticar uma prova. Eu tô com medo, né? E aí, as pessoas confundem muito e acabam generalizando e disfuncionando esses pensamentos. Tem pessoas às vezes, que acham que por uma simples característica de emoção, aquilo já é um diagnóstico. Já chega dando diagnóstico no consultório, né, Camila? Eu tô ansiosa. O que tu tá sentindo? Eu tô com medo porque amanhã eu vou fazer uma prova. E eu, não, vamos lá. Não é... Pode sim ser sintomas de ansiedade, com certeza, mas a gente primeiro precisa regular essa emoção, a gente precisa identificar essa emoção, para depois começar as hipóteses a médio e longo prazo. Perfeito. E dentro da linha cognitivo-comportamental, né? Como é que ela é utilizada, por exemplo, nessa questão da regularização de humor, enfim, né? E até de manter a questão de inteligência emocional, que hoje é uma das coisas que mais, né, se valoriza quando se vai para o mercado de trabalho, né, Camila? Como é que fica isto, por exemplo, no âmbito de trabalho? Né? Como é que tu tens trabalhado, principalmente com essas questões, né, de resiliência, de buscar o paciente, né, e trazer ele para um novo equilíbrio emocional? Tá. O que acontece? Hoje, a gente, né, tem empresas, né, que se preocupam muito, a maioria hoje das empresas se preocupam muito com o clima organizacional daquele ambiente daquela empresa. O que acontece? Hoje, as pessoas, a gente tem vida aqui fora, né? E as pessoas também que trabalham nas empresas também têm vida lá fora. E muitas das vezes elas trazem esses problemas, trazem situações da sua vida para o seu ambiente de trabalho. E com a TCC, com a teoria cognitiva comportamental, dentro de um clima organizacional, o foco é desenvolver habilidades técnicas com o objetivo de fazer com que aquele colaborador ele desenvolva habilidades e tente, na verdade, não esquecer o que está lá fora, mas focar naquele ambiente com técnicas, com momentos, experiências, né, organizacionais que farão toda a diferença na sua vida. E a TCC, ela proporciona isso através de técnicas, né? A gente tem técnicas de enfrentamento, a gente tem técnicas de habilidades sociais, que é muito importante hoje. Isso é super importante, né? O que é o treinamento de habilidades sociais, que tem se usado muito, principalmente em terapia cognitivo-comportamental? Essas habilidades, elas, por exemplo, pessoas, né? A pandemia, um exemplo.
fez com que muita gente ficasse introspecto, sem querer interagir socialmente com outras pessoas, né? Pega aí uma pessoa que mora sozinha, que trabalhou home office a pandemia toda, né? Não tinha contato com seus colegas de trabalho, no seu âmbito de trabalho. E aí ele se viu sozinho, e já tem gente que tende a ter comportamentos sociais de ficar sozinho. Ele vai desenvolver aquela habilidade, ele vai, diante das técnicas, ele vai desenvolver e vai conseguir estruturar mais o seu ambiente de trabalho. E essa técnica de habilidades sociais, ela tem esse foco, né? Por exemplo, pessoas com fobias sociais, ela faz com que a gente desenvolva, né, dentro da demanda do paciente, a gente consiga obter êxito nos objetivos dentro da terapia. Porque nada mais é a terapia TCC cognitiva comportamental, ela é muito focada. O paciente ele traz para nós uma demanda e a gente vai sempre procurar técnicas melhores para que se encaixe dentro daquela demanda. Diferente, por exemplo, da psicanálise, que é uma terapia que também tem foco, porém ela busca lá dentro, lá no fundinho. A TCC também, mas ela é aquele paciente que quer resolver aquele problema aqui e agora. Ela é mais pontual, vai direto ao ponto. Isso, Ela é focada, hiperfocada. Pessoal, estamos então com a Camila Padilha, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental, nessa conversa hoje sobre busca por auxílio, principalmente na autorregulação emocional. Fica aí, não sai daí, em seguidinha a gente volta com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando sobre terapia cognitivo-comportamental, com Camila Padilha, psicóloga, que trabalha com esta linha em tratamento e principalmente dentro da área clínica, né, Camila? Sim. Nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito do Covid-19, a pandemia e o que teve de impacto na questão da habilidade social, principalmente das pessoas, das crianças, com a questão de escola, enfim, e várias outras situações aí que a gente vivenciou. Vamos pensar nesse momento, né? As crianças estão vindo do momento de pós-pandemia, estão vindo, né, nesse momento de não ter tido tanto contato social. Teve crianças que nasceram nesse período e o mundo já foi apresentado de uma forma um pouco diferente em função desse isolamento social. Qual o impacto que teve, que a gente tem visto assim, ó, muita gente chegando no consultório buscando terapia, principalmente para ansiedade e síndrome do pânico, né, que é um fenômeno que a gente viu assim tomar conta nesse momento e nesse período pós-pandemia. O que acontece? Como eu falei, né, no primeiro bloco, que eu iniciei meu trabalho na pandemia praticamente, né? E aí eu me vi, na verdade, perdida, porque a gente não esperava essa pandemia, ninguém esperava que isso fosse ocorrer. E aí, dentro desse momento, a gente
como eu trabalhava na Secretaria da Educação, as aulas foram suspensas, né? E aí todo mundo se viu perdido, secretária, todo mundo, porque o que a gente vai falar para as nossas crianças? O que a gente vai falar para os nossos adolescentes que eles não vão mais frequentar a escola por tempo indeterminado? Como preparar para isso, né? E não tinha tempo de preparo, porque eu lembro como se fosse hoje, foi numa sexta-feira e segunda-feira não teria mais aula. Então, o período de final de semana a gente não tem contato com os alunos, a não ser WhatsApp, redes sociais, mas não algo formal. E o que aconteceu? Ninguém esperava. Eles não esperavam, nós não estávamos... O mundo não esperava. Ninguém esperava, nós não estávamos prontos para, por exemplo, imprimir materiais para alunos que tinham difícil acesso, alunos que começaram a desenvolver a questão da ansiedade, a questão do transtorno de pânico. Por quê? Aquele aluno se viu perdido, ele não tinha acesso à educação como ele deveria ter, porque ele morava no interior. E aí isso começou a gerar uma expectativa do futuro. Eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir atingir os meus objetivos, e aí começaram-se os problemas. Logo pós-pandemia, eu segui trabalhando, e aí veio essa demanda, chegou essa procura da questão de se sentir incapaz. E isso começou a desenvolver a questão do transtorno de ansiedade. E aí começou a gente acha que só os adultos procrastinam, que só os adultos não conseguem, as crianças e os adolescentes também. E diante da pandemia em si, isso se tornou muito forte, porque geralmente os alunos nas escolas conseguem desenvolver suas habilidades sociais, motoras, psicológicas, né? E na pandemia eles não conseguiram tanto quanto eles gostariam e também na nossa expectativa, né? E aí foi isso, a gente teve que desenvolver todo um trabalho, e daí pós-pandemia também, no consultório. O que eu fazia muito, né? Eu trabalhava como assistente social, a gente visitava todas as escolas, quase todas, né? Semanalmente, éramos só uma psicóloga e uma assistente social para toda a rede municipal de ensino, toda a rede do interior, então a gente fazia visitas nessas escolas. E aí eu quero falar um pouquinho também dessa questão dos ataques das escolas, né? Isso eu ia chegar lá agora, porque agora a gente está vivendo esse momento de pós-pandemia, das crianças trazendo toda essa questão dessa ansiedade, e agora a gente está passando social, por um período desses ataques escolares, que é uma coisa que está extremamente latente. Os pais estão muito amedrontados. Sim. Né? Agora criaram, inclusive, redes sociais, onde as crianças têm acesso a material. Parece um verdadeiro terrorismo nas escolas. Sim. Como é que está sendo isso neste momento? O que acontece, né? Eu sempre costumo falar que a gente trabalha com prevenção e é muito importante prevenir. Hoje tem uma lei, né, que eu não lembro o número da lei especificamente, mas ela tem uma lei que os psicólogos e os assistentes sociais, eles são obrigatórios na rede municipal de ensino, né? Só que a demanda é muito grande, são muitos alunos, né? Quando eu trabalhava no período que terminou a pandemia, dentro dos meus projetos eu tinha a questão do bullying, né? Eu trabalhava muito nas escolas semanalmente sobre a questão do bullying, e também sobre a questão da internet, né? Tanto que eu tenho um projeto que é meu, que eu escrevi, que se chama Conectados, né? Quando a internet começa a interferir na nossa vida social. E aí eu fazia com os alunos a psicoeducação. Eu reunia todos e fazia uma psicoeducação focada diretamente nesses problemas atuais, né? E aí esses ataques da escola chegam para nós sem a gente esperar, mas isso também reflete muito a questão do acesso à internet, informações desenfreadas, acessos desenfreados. E uma das causas às vezes até poderia ser isso, né? Porque as crianças, mesmo aquela que não ia para informática até então, ou aquele adolescente, né? Aquela criança, ela acabou indo, né? Ela acabou tendo que ser obrigada a utilizar da ferramenta da interação social pela internet, pela web, porque não tinha outra forma de passar o ensino também. E para se sentir inserida também, né? Hoje eu percebo muito, como eu trabalhei bastante com eles se importam muito em ter a acessibilidade. Eu tenho que saber para poder falar com alguém, sabe? Aquela coisa de adolescente, de criança mesmo. E aí isso veio para nós muito forte, né? Agora, atualmente, eu não atuo na escola, porque eu estou trabalhando no consultório, especificamente com atendimento clínico, mas lá atrás, quando eu iniciei esse trabalho, Conectados, bullying, eu já fazia esse trabalho, né? E eu fico bem satisfeita pelo feedback que eu recebo hoje das escolas de onde eu trabalhei lá,
né? Que em relação a esses ataques, eles tiveram a psicoeducação que a gente fez. Eles conseguiram, agora em 2023, refletir que lá em 2021, 2022, o trabalho que eu fiz, ele foi benéfico e super lembrado. Então, eu acho que é trabalhar isso, a prevenção. Eu acho que trabalhar, mostrar realmente, gente, existem essas coisas, elas estão ao nosso redor, mas elas precisam ser analisadas de forma diferente, né? Claro, salvo exceções, né? E eu trazia muitos pais. Eu tinha muito pais, tanto no WhatsApp quanto na secretaria. Qual é a recomendação que você dá para os pais neste momento? O que acontece, né? Hoje a nossa vida é muito corrida. Hoje todo mundo... eu não não tenho tenho piloto automático, muitas Eu não vezes. tenho filhos, mas eu tenho sobrinho. E a gente tem que começar a prestar atenção nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. É muito difícil, eu sei, a gente tem estímulos externos demais. Celular, vida social, vida de trabalho. Hoje a gente traz o trabalho para dentro de casa, às vezes esquece dos nossos filhos. E não é por querer. E isso não é algo que seja proposital. O mercado está mais exigente. Exatamente, as pessoas estão mais exigentes. Todo mundo hoje se readequou e está em pleno desenvolvimento, né? Mas eu digo assim, gente, é monitorar, prestar atenção no comportamento. A gente consegue perceber, sim, quando é filho, né? Eu escutei um dia de uma paciente que falou assim para mim: ah, Camila, eu consegui perceber que ele estava se trancando demais no quarto, coisa que ele não fazia. E aí eu fui olhar, ele estava jogando. Que jogo era? Analisar esses conteúdos, observar. Hoje tem aplicativos que proporcionam um maior monitoramento do celular do pai, do celular da mãe, e aí a gente consegue trabalhar em conjunto, como eu sempre falo. Eu sempre trago o pai, o responsável, junto no atendimento, né? Que é muito importante, porque a gente fica ali 40, 45 minutos com aquele adolescente e com aquela criança, o pai fica 24 horas dos outros dias, né? E o dia todo, e o final de semana todo. Então, ele consegue perceber... vai conseguir perceber, sim, algum tipo de disfunção, algum comportamento disfuncional daquele adolescente, daquela criança. O comportamento não vai estar o mesmo. Não. Sempre vai ter alguma Sempre coisa vai diferente daquilo que já é o dito normal Sim. para aquela criança. Alguma coisa, ou se ela é mais agitada, ela vai ficar mais quieta, se ela é mais quieta, vai estar mais agitada. Vai disfuncionar. Em algum momento ali, em casa, quando a mãe pedir para fazer alguma coisa, a reação, o comportamento, a maneira de como se comportava e aí se portou diante daquela situação. A reatividade. Exatamente. Como ele vai se portar, né? Por exemplo, aquela criança que sempre ajudou os pais dentro de casa, do nada ele não quer mais e revoltado, digamos, como a gente usa, né? É uma palavra do senso comum, que gera aquela revolta. É um sinal de alerta também. A gente percebe também, né, Camila, dentro da TCC, que às vezes as pessoas... agora a gente está em abril já, né? Vamos pensar assim, né? Mês de abril. Início do ano foi há 4 meses atrás, parece que foi ontem, né? As pessoas geralmente, quando trocam ciclos, elas tendem a colocar listas de comportamentos, de metas que querem atingir para aquele ano. Daqui a pouco o ano vai passando. Janeiro, fevereiro, geralmente período de férias, daí passa carnaval, daí realmente começa o ano. Que a gente já vê isso que né, parece um costume social aqui no Brasil. Quando acontece que a pessoa se depara daqui a pouco, nossa, eu botei vários projetos e já é abril, maio, e eu ainda não consegui colocar nada em prática. Isso também é uma das causas de ansiedade. O que acontece, né? Eu tenho alguns pacientes que me procuram na clínica que querem... eu quero estar bem de vida daqui a 5 anos, né? Digamos assim. Eu quero estar ganhando bem, eu quero estar num emprego bom, com estabilidade. Eu digo, tá, vamos lá. Como é que tá a tua expectativa? O que tu pretende em relação a isso? Tô vendo daqui a 5 anos. São metas projetadas por muito tempo. Isso, a longo prazo, gera frustração. Hoje, no consultório, eu gosto de trabalhar com metas a curto prazo. Que metas a curto prazo vão até 2 anos. Médio prazo até 5 anos, né? Geralmente nessa classificação. E aí, o paciente chega e eu digo, não, vamos lá. Vamos de curto prazo para que não gere esse sofrimento, essa expectativa. Eu quero casar daqui a 2 anos. Vamos ver o que a gente tem aqui hoje para poder proporcionar isso a longo prazo, a curto, médio prazo, né? Esse casamento, por exemplo.
E aí a gente trabalha dentro da terapia essas questões. Eu sempre deixo os meus pacientes bem pé no chão, porque eu digo pra eles, gente, não dá pra ficar devaneando muito, porque senão a gente vai se frustrar, a gente vai ficar ansioso. Quem pensa muito não casa. A gente Tem vai, ditado que diz. a gente vai disfuncionar, a gente vai, não adianta, é nosso, né? E aí dentro disso acontece a procrastinação, e eu não sou o suficiente, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir casar, né? E aí gera todo essa questão de se frustrar, e as pessoas levam isso muito a sério. Essa questão de frustração. As pessoas dizem, nossa, eu não consegui. Tá, gente, a gente não vai conseguir sempre. É normal que a gente não consiga. A gente tem que pegar o que a gente não conseguiu, juntar o que a gente tem a projetar e conseguir concluir. Perfeito. E qual a mensagem que a gente pode deixar para o pessoal de casa que nos assiste sobre a questão de comportamentos, tendências a comportamentos, a colocar metas e prazos? Gente, façam terapia. Eu até fiz uma publicação... Até para autoconhecimento, né, Camila? O que acontece, né? Hoje a gente cuida muito da saúde física, né? A gente se preocupa muito, a gente vai no personal, a gente vai na academia, a gente paga, a gente isso e a gente aquilo. Né? A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. A nossa saúde mental é muito importante para que a gente consiga seguir e desenvolver habilidades sociais, consiga melhor praticar exercícios físicos. A terapia é muito importante para o autoconhecimento, é muito importante para desenvolver as nossas habilidades. E eu acho que é isso, gente. Façam terapia, que é muito importante. Camila, teu contato, redes sociais ou telefone para conseguir agendar uma consulta contigo? Então, o meu telefone ainda é lá da minha outra cidade, o DDD, né? É 53-98129-5933. Pode me chamar, eu sou uma psicóloga bem acessível, né? Eu respondo até domingo, quando as pessoas me chamam. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu, por essa oportunidade, por ficar aqui contigo esse momento, e foi muito importante para nós. Camila, te agradeço imensamente por ter aceitado o convite e vir aqui conversar um pouquinho sobre essa carreira e esse momento aí, né, tão complicado que a gente vem passando aí de tantas tensões e ansiedades. Sim. Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Até o próximo, pessoal.